Capítulo 204. Assassino astuto. Long Shen atingiu como um raio, sua aura explodindo e uma lâmina de fogo aparecendo em sua mão que ele cortou. Feng Hai estava completamente assustado. Ele viu que o pequeno corte em seu ombro já havia ficado preto e ele havia perdido a sensibilidade em seu ombro. O fedor vindo dela foi o que finalmente o alertou de que a flecha de Long Shen havia sido revestida com um veneno terrivelmente poderoso. Ele estava apenas protelando esse tempo todo. O mais assustador de tudo, aquele veneno se espalhou completamente silenciosamente. Ele nem tinha percebido isso. Se ele não tivesse sentido aquele cheiro podre, ele ainda não teria noção. Long Shen o atingiu no meio de sua confusão e fúria. Sem ter tempo de examinar seu ferimento, ele atacou com sua espada longa. Estrondo. O que chocou Long Shen foi que no momento em que sua lâmina de fogo colidiu com aquela espada longa, sua lâmina de fogo quebrou diretamente. Essa é a força do reino da transformação do tendão intermediário. Que poderoso! Feng Hai não ousava mais reservar nada neste momento. Usando toda a sua força, com um golpe ele destruiu a lâmina de fogo de Long Shen, e agora uma segunda facada estava perfurando Long Shen. A pressão disparou da espada, fazendo com que Long Shen não conseguisse se esquivar. Ele só poderia recebê-lo de frente. Uma luz verde envolveu a espada longa, marcando-a como uma poderosa habilidade de batalha. Long Shen sabia que tinha que usar toda a sua força neste momento. Um especialista no reino da transformação do tendão intermediário era muito assustador. Ele imediatamente convocou seu anel divino e sua armadura de batalha Feng Fu. Ele também trouxe a chama azul em seu corpo e a condensou em uma enorme lâmina azul. Runas flutuavam sobre ele. Quando a lâmina de fogo colidiu com a espada longa desta vez, Long Shen foi forçado a recuar 100 metros, mas sua lâmina de fogo não desmoronou novamente. Cada vez que sua lâmina de fogo entrava em colapso, isso exigia que ele usasse uma grande quantidade de sua energia de chama. A condensação de uma nova lâmina de fogo consumiu uma grande quantidade de Qi espiritual. Além disso, desta vez, Feng Hai também foi forçado a recuar mais de 30 metros pelo ataque de força total de Long Shen. Ele podia sentir seu poder físico caindo drasticamente. Esse foi o efeito do veneno, então ele rapidamente engoliu uma pílula de antitoxina. Mas ele ficou horrorizado ao perceber que sua pílula de antitoxina foi completamente incapaz de curar o veneno e continuou a se espalhar. Embora tivesse diminuído bastante, ele não seria capaz de aguentar por muito tempo. Bastardo, entregue o antídoto. O que você está falando? Long Shen levou a mão ao ouvido, agindo como se não tivesse entendido. Se você entregar o antídoto, eu pouparei sua vida, ofereceu Feng Hai com raiva. Você está balbuciando demais, não consigo entender o que você está dizendo. Você pode falar um pouco mais calmo. Bastardo, você está pedindo por isso. Como Feng Hai ainda não entendia que Long Shen estava apenas prolongando o tempo propositalmente. Ele brandiu furiosamente sua espada longa em Long Shen, tentando matá-lo. A lâmina de fogo de Long Shen dançou no ar. Ele tentou principalmente evitar ataques de frente, emprestando sua força para recuar. Ele não era páreo para um especialista em transformação de tendão intermediário.
Split the Heavens foi um trunfo final. Se ele usasse, mas não conseguisse matar Feng Hai, ele definitivamente morreria. Atualmente, Feng Hai já estava envenenado. Com o passar do tempo, Long Shen ganharia cada vez mais vantagem. Em vez de arriscar, seria melhor lutar atrasando o máximo possível. Sua chance de sair por cima aumentaria mais dessa forma. Long Shen lutou e recuou ao mesmo tempo, economizando o máximo de energia possível. Os dois acabaram viajando mais de 300 milhas dessa maneira. Feng Hai rugiu, percebendo que o veneno em seu corpo já havia invadido seus órgãos. Se ele ainda não conseguisse o antídoto, com certeza morreria. Por dentro, ele se amaldiçoou por tentar ser esperto a princípio. Se ele tivesse atacado Long Shen logo no começo, como ele poderia ter acabado neste estado? Se isso continuasse, ele acabaria falhando em sua missão e morrendo. Ele realmente estava frenético agora. Ele pegou uma pílula medicinal e jogou na boca. Essa pílula suprimiu imediatamente o veneno. Era uma espécie de pílula preciosa para suprimir venenos. Seu propósito não era curar o veneno, mas suprimir a erupção do veneno. Esse tipo de supressão era como tentar conter uma enchente. À medida que a água aumentava, a represa acabaria se rompendo. Quando isso acontecesse, o veneno entraria em erupção e ele morreria imediatamente. Se ele não tivesse sido forçado a este ponto, Feng Hai definitivamente não consumiria tal pílula. Tomar esta pílula supressora de veneno significava que, se ele não conseguisse obter o antídoto em breve, ele definitivamente morreria. Mas, no momento, ele não precisava mais concentrar sua energia em conter o veneno e poderia lutar com toda a sua força. Morrer. Feng Hai rugiu e sua velocidade explodiu. Ele chegou na frente de Long Shen em apenas um piscar de olhos, cortando com sua espada. Long Shen ficou assustado, levantando apressadamente sua lâmina de fogo. Mas desta vez, sua lâmina de fogo quebrou completamente. A ponta da espada de Feng Hai cortou sua testa, deixando para trás um corte sangrento. Se ele não tivesse jogado a cabeça para trás naquele último momento, sua cabeça teria sido cortada ao meio. Long Shen respirou fundo e convocou todo o Ti espiritual que ele mantinha em reserva, outra lâmina de fogo aparecendo em suas mãos. Divida os céus. Toda a sua energia se derramou em sua espada. Aquela enorme lâmina de fogo cortou de uma maneira imparável. A expressão de Feng Hai mudou, obviamente não esperando que Long Shen fosse capaz de lançar um ataque tão poderoso. Este ataque realmente deu a ele uma sensação de perigo mortal. Corte de folha caída. Feng Hai gritou e sua espada longa mais uma vez se iluminou. Uma espada Ti fria varreu a lâmina de fogo de Long Shen. Estrondo. O espaço quase se desfez sob aquela intensa colisão. Long Shen foi enviado voando para trás uma milha inteira sob aquela força terrível, vomitando sangue. O reino da transformação do tendão médio é realmente muito poderoso. Essa foi a primeira vez que Long Shen sentiu tal impotência. Ele viu que seu próprio ataque apenas forçou Feng Hai a recuar sem causar nenhum ferimento. Ele mais uma vez investiu contra ele, apontando sua espada longa para ele. Entregue o antídoto e pouparei sua vida. Long Shen quase revirou os olhos. Já era uma hora dessas,
mas ele ainda dizia essas palavras idiotas. Alguém poderia acreditar nele. Ele estava prestes a zombar dele quando de repente notou que havia uma grande pedra atrás de Feng Hai. Ele estava lentamente começando a se mover. Long Shen se alegrou por dentro. Desta vez, ele havia sido salvo. Mas ele ainda colocou uma expressão sensata. A menos que você faça um juramento, eu nunca vou entregar o antídoto. Também não tenha ideias engenhosas. Meu anel de armazenamento está cheio de milhares de pílulas medicinais. Você estará morto há muito tempo antes de encontrar o antídoto certo. Tudo bem, eu juro. Se eu renegar minha promessa, deixe-me morrer, jurou Feng Hai apressadamente. Agora ele realmente estava pensando em matar Long Shen e procurar o antídoto, mas desistiu dessa ideia quando ouviu o que Long Shen havia dito. Se isso fosse verdade e ele tivesse tantas pílulas medicinais, como poderia encontrar o antídoto? Se ele tomasse as pílulas erradas, não morreria ainda mais rápido. Não, esse juramento não é duro o suficiente. Eu exijo um juramento venenoso. Long Shen balançou a cabeça. Ele viu que a pedra atrás de Feng Hai já havia subido lentamente e soltou furtivamente 8 pernas longas e peludas. Long Shen sabia que era a Stone Devil Spider, uma besta mágica de 3º nível. Era um verdadeiro mestre da ocultação. Estava coberto por padrões de veias que o faziam parecer uma pedra, fazendo com que parecesse apenas parte do fundo. Mesmo passando direto por ele, seria difícil notá-lo. O mais aterrorizante de tudo era sua incrível paciência. Às vezes, ele se escondia por meses ou até anos para que a presa aparecesse antes de sair furtivamente. Agora, a Stone Devil Spider já estava de pé e rastejou logo atrás de Feng Hai. Seus movimentos eram extremamente leves sem o menor som. Feng Hai ainda não havia percebido que a morte estava bem atrás dele. Como Long Shen queria que ele fizesse um juramento solene, ele gritou: "Eu, Feng Hai, juro que se Long Shen me der o antídoto que cura meu veneno, não o matarei. Se eu quebrar meu juramento, que meus intestinos sejam arrancados, que um raio me atinja e que eu morra sem enterro." Vendo Long Shen apenas olhando fixamente para ele, Feng Hai exigiu apressadamente: "Agora está tudo bem, certo? Entregue o antídoto." Long Shen incitou impacientemente o incrivelmente lento Hack Devil Spider dentro. Ele não poderia arrastar isso para sempre. Tosse, sobre isso, isso ainda não é bom o suficiente. Você não pode torná-lo mais solene e venenoso. Você também sabe que isso é algo que se relaciona com a minha vida. Preciso de mais segurança, disse Long Shen lentamente. Bastardo, você ainda está tentando ganhar tempo até que o veneno entre em erupção. Tudo bem, então vou te matar agora mesmo e procurar por conta própria. Feng Hai levantou furiosamente sua espada longa. Ei, tudo bem. Vou entregar o antídoto. Long Shen sabia que não poderia atrasar mais. Ele jogou uma garrafa de jade para ele. O antídoto está dentro. É feito especificamente para conter seu veneno. Pegue. Mas seu veneno o infectou muito profundamente, e você também consumiu aquela pílula supressora de veneno, fazendo com que ainda mais veneno se armazenasse em seu sangue. Você precisa do cristal de antitoxina correspondente para curá-lo.
Long Shen então entregou o núcleo de cristal da centopeia de prata para Feng Hai. Quando Feng Hai tocou aquele núcleo de cristal, ele imediatamente sentiu o veneno em seu corpo mudar. Já não atacava loucamente seus órgãos, enchendo-o de alívio. No mínimo, ele havia encontrado um antídoto para seu veneno. Este núcleo de cristal deve ser suficiente para salvar sua vida. Ele consumiu apressadamente a pílula medicinal que Long Shen também lhe dera. Embora não fosse alquimista, ele tinha uma habilidade definida para identificar pílulas medicinais. Ele sabia que era uma pílula de antitoxina. Vendo que Rak Devil Spider continua se movendo como um idoso, Long Shen amaldiçoou com raiva por dentro. Não poderia acelerar. Mas então, quando ele viu a cabeça se esticar lentamente e abriu a boca, revelando duas longas presas venenosas, ele finalmente suspirou de alívio. Vendo que finalmente estava prestes a atacar, Long Shen quase chorou de alegria. Que tipo de coisa é essa? Feng Hai olhou para o núcleo de cristal do tamanho de um punho. Engula de um só gole, suspirou Long Shen. Tch, como vou engolir isso de um só gole? Você está me pedindo para sufocar até a morte. Enfurecido Feng Hai. Aquele núcleo de cristal era do tamanho de um punho, e não importa o tamanho da boca de uma pessoa, era impossível engoli-lo. Mesmo que você pudesse encaixá-lo na boca, ele não desceria pela garganta. Eu não estava falando com você, mas com aquela coisa atrás de você. Long Shen apontou lamentavelmente para trás dele. A expressão de Feng Hai mudou e ele rapidamente se virou. Mas antes que pudesse, uma dor aguda veio de suas costas quando uma presa de 3 metros de comprimento perfurou seu corpo. Um juramento venenoso é um termo real em chinês, significando uma promessa solene. Não há veneno em um juramento de veneno, é simplesmente um juramento muito sério. Capítulo 205. 10º estágio celestial da condensação de sangue. Uma longa presa apunhalou o corpo de Feng Hai. Ele olhou incrédulo para a ponta daquela presa saindo de seu abdômen. Ele rugiu, cortando sua espada longa atrás dele com toda a força. Não era preciso dizer que Feng Hai era incrivelmente poderoso. Um único golpe dele quebrou a presa do Stone Devil Spider, permitindo que ele escapasse. Mas então ele ficou chocado quando então abriu a boca e lançou uma rede de teia que o envolveu. Essa rede tinha dezenas de metros de comprimento e até Long Shen foi pego nela. Mas como ele estava apenas à margem e se esquivou apressadamente no primeiro momento, ele apenas conseguiu sair. Ah! Feng Hai soltou um grito triste quando ele foi fortemente envolvido por aquela teia. Ele era como um peixe preso em uma rede, incapaz de escapar. A Stone Devil Spider então se enrolou em sua teia. Em um instante, as pernas de Feng Hai foram apanhadas em sua boca. Dor intensa e terror o fizeram gritar. Até o cabelo de Long Shen se arrepiou quando ele viu a cena dele sendo comido vivo. Morra, seu maldito bruto! Feng Hai rugiu. Tudo abaixo de sua cintura já havia entrado em sua boca. Com sua última energia, ele cortou sua espada longa em sua cabeça. Golpe quebra-penhasco. Aterrorizante espada te cortou diretamente sua cabeça. Ele conseguiu matar esta besta mágica de 3º nível em um único golpe. Mas ele não conseguiu se salvar.
Metade de seu corpo havia desaparecido em seu corpo, e seu estômago já havia sido perfurado pela presa venenosa da Stone Devil Spider. Ele já estava em seu leito de morte agora. Long Shen suspirou e caminhou até ele. Por que você se incomodou com isso? Por que você veio a um lugar tão perigoso para me matar? O que era mais importante do que a sua vida? A vitalidade de Feng Hai estava desaparecendo rapidamente. Ele sabia que definitivamente morreria. Por que eu me incomodei? Suspiro, Long Shen, você venceu. Long Shen balançou a cabeça. Eu não ganhei. Você acabou de perder para sua ganância. Depois de tossir dolorosamente algumas vezes, o rosto de Feng Hai também ficou preto. O veneno já havia se espalhado por todo o corpo. Já que estou prestes a morrer, vou lhe dizer que foi o ancião Sun quem me disse para vir matá-lo. Ele queria que eu trouxesse de volta seu anel espacial e selasse seu espírito na pérola de bloqueio de almas. Se você quer vingança, vai encontrá-lo. Essas foram as palavras finais de Feng Hai. Um dos especialistas de nível de discípulo sênior do mosteiro, um excelente especialista em transformação de tendão intermediário, morreu miseravelmente aqui. Isso realmente foi lamentável. Tirando o anel de Feng Hai, ele tirou uma pérola do tamanho de um punho. Olhando para isso, o humor de Long Shen piorou. Esta foi definitivamente uma pérola de bloqueio de alma. Era uma ferramenta extremamente sinistra que podia capturar a alma de uma pessoa. Depois de selar a alma de uma pessoa na pérola, você pode usar todos os tipos de métodos para torturar a alma dessa pessoa. Essa pessoa nem seria capaz de morrer sozinha. Seu velho bastardo, você realmente é cruel. Você realmente queria aprisionar minha alma, você está definitivamente atrás da Nine Star Hegemon Body Art. Long Shen cerrou os dentes. Como esperado, suas suspeitas estavam corretas. Não importa onde você fosse, sempre haveria pessoas más. Feng Hai, embora eu não te conhecesse, eu sei que você só disse isso, então eu iria encontrar o ancião Sun para me vingar. Se eu morrer ou o ancião Sun morrer, você pelo menos se vingará de um. Quem teria pensado que você seria tão inteligente antes de morrer? Mas você conseguiu. Não muito longe de agora, com certeza vou mandá-lo para acompanhá-lo. Espero que você treine forte do outro lado, não deixe aquele velho bastardo intimidar você uma vez que eu o enviar para você. Na verdade, espero que você seja capaz de intimidar aquele velho bastardo até a morte por mim. Ele também pegou a espada longa de Feng Hai. Embora não fosse uma arma pesada, era feita de um material excelente. Com apenas um único golpe, conseguiu quebrar a dura presa da Stone Devil Spider. Foi definitivamente extremamente afiado. Atualmente, sua lâmina de fogo não era forte o suficiente. Usá-lo para exibir Split the Heavens não seria tão bom quanto usar uma arma real. Esta espada aumentaria ainda mais o poder de Split the Heavens. Claro, Long Shen era uma pessoa econômica e também reuniu o sangue da essência do Stone Devil Spider. Infelizmente, não possuía muito sangue de essência. Depois que ele terminou de reunir o sangue da essência, ele olhou para o cadáver de Feng Hai. Hesitando por alguns momentos, ele ainda decidiu cavar uma cova para ele. Não importa o que, eles eram todos da mesma seita. Uma vez que uma pessoa morria,
o ódio e as inimizades relacionadas a ela também terminavam. Ele não queria deixar seu cadáver no deserto. Depois de reunir tudo, Long Shen voltou cuidadosamente para seu próprio acampamento. 3 dias depois, Long Shen se recuperou totalmente e começou a caçar loucamente novamente. Agora que Feng Hai havia morrido, a crise havia passado temporariamente. Mas Long Shen tinha visto quão grande era a diferença entre ele e seus irmãos aprendizes mais velhos. Ele foi quase incapaz de resistir a um único golpe. Anteriormente, quando ele lutou com Wu Ti, ele percebeu que seus discípulos mais antigos eram incrivelmente poderosos. Mas ele ainda não havia pensado que eles haviam atingido tal nível. Como um pequeno líder de esquadrão dos aplicadores da lei, a base de cultivo de Wu Ti definitivamente deveria ser excelente, mesmo entre seus pares. Depois de ser punido pelo ancião Tu Fé, ele perdeu muito prestígio. Long Shen não tinha ideia de quando ele viria atrás dele para se vingar. Então, antes de fazer isso, ele teria que aumentar sua força ao máximo possível. Caso contrário, ele só poderia sofrer. Mas é claro que essa vontade interior se recusou a permitir que ele sofresse uma perda como aquela. Ele só poderia aumentar rapidamente sua força. Então, daquele dia em diante, Long Shen começou a caçar bestas mágicas ainda mais rápido. Com aquela espada longa, Long Shen agora poderia matar bestas mágicas de nível intermediário com muito mais facilidade. Além disso, ele havia encontrado um método ainda mais eficiente para matá-los. Primeiro, ele usaria toda a sua força com Split the Heavens. Contanto que ele atirasse uma flecha envenenada na ferida formada por Split the Heavens, tudo o que ele tinha que fazer era dançar até que eles morressem com o veneno. Ele começou a caçar bestas mágicas em massa. Essas bestas mágicas eram todas extremamente tirânicas com baixa inteligência. Contanto que ele não encontrasse nenhum deles que fosse mais forte que ele, era garantido que ele seria capaz de escapar pelo menos. Com esse tipo de método de caça, a eficiência de Long Shen passou de uma besta mágica a cada 2 dias para 2 bestas mágicas todos os dias. 3 dias depois, Long Shen absorveu o sangue da essência de 7 bestas mágicas, permitindo-lhe avançar para o 9º estágio. Depois de atingir o 9º estágio celestial da condensação de sangue, a força de Long Shen cresceu ainda mais. Mas, infelizmente, sem uma arma pesada, ele não conseguiu realmente trazer todo o potencial de seu corpo poderoso. Long Shen jurou a si mesmo que, assim que voltasse, definitivamente obteria uma arma pesada. Caso contrário, ele seria incapaz de usar sua força adequadamente, por mais poderoso que fosse. Agora que havia alcançado o 9º estágio celestial, Long Shen tinha confiança para caçar ainda mais e mais rápido sem precisar ser tão cuidadoso. Contanto que não fosse uma besta mágica de 3º nível, Long Shen seria capaz de derrotar seu oponente sem problemas com suas flechas envenenadas. Com o passar do tempo, as bestas mágicas ao seu redor gradualmente se tornaram mais esparsas. Long Shen não teve escolha a não ser aumentar seu alcance. O terreno baldio de entulho acabou se tornando um campo de caça para jovens. Ocasionalmente, o rugido de uma besta mágica ecoava. O tempo passou rapidamente. Neste dia, Long Shen tinha acabado de absorver o sangue da essência quando seu sangue começou a subir.
Um som de assobio veio de seu corpo que podia ser ouvido claramente mesmo a 1 milha de distância. Estrondo. Uma onda aterrorizante de ti disparou junto com uma pressão intensa. O atual Long Shen parecia uma divindade olhando com desdém para todos. Haha, finalmente alcancei o reino da transformação do tendão. Long Shen riu loucamente no topo de uma enorme pedra. Sentindo o poder crescente dentro de seu corpo, ele teve o desejo de destruir o céu e a terra. Oh, espere um segundo. Eu não alcancei a transformação do tendão ainda. Meus tendões não mudaram nada e nem estão sendo nutridos. Long Shen de repente percebeu que algo estava errado. Ele percebeu que seu sangue havia retornado mais uma vez ao seu estado esgotado. Essa era a situação que ocorreria toda vez que ele avançasse nos estágios celestiais no reino da condensação de sangue. Cada vez que ele avançava, os vasos sanguíneos de seu corpo se alargavam ligeiramente, aumentando sua capacidade sanguínea. Então, uma vez que os vasos estivessem dilatados, mesmo que ele não perdesse sangue, ele não estaria mais em sua capacidade máxima. Isso ocorreria toda vez que ele purificasse seu sangue e avançasse. Mas esta foi a 10ª vez agora. Em outras palavras, normalmente ele deveria ter alcançado o reino da transformação do tendão. Mas vendo o que estava acontecendo, seu coração começou a bater forte. Será que o reino da condensação de sangue da Nine Star Hegemon Body Art também tem 13 níveis? Long Shen não pôde deixar de ficar estupefato. A fim de avançar para fora do 9º Heaven Stage, ele matou um total de 37 bestas mágicas de 3º nível. Só então ele reuniu sangue de essência suficiente. Ele basicamente matou todas as bestas mágicas que pôde em um alcance de centenas de quilômetros. Então, de acordo com o aumento da dificuldade do Nine Star Hegemon Body Art, ele não precisaria matar 70 bestas mágicas de 3º nível para alcançar o 11º Heaven Stage. Então, o 12º estágio celestial exigiria 140 bestas mágicas, e o 13º estágio celestial exigiria 280. Contando nos dedos, a empolgação de Long Shen diminuiu rapidamente. Ele precisaria matar pelo menos 500 bestas mágicas de 3º escalão antes de poder alcançar o reino da transformação do tendão. 500. Não eram 500 porcos para o abate. Não foi só uma brincadeira. O nível de dificuldade para um novato da condensação de sangue matar 500 bestas mágicas de 3º nível era essencialmente impossível. Ele precisaria caçar para sempre para fazer isso. Long Shen amaldiçoou com raiva. Ele não tinha sangue espiritual, osso espiritual ou raiz espiritual, então a arte corporal hegemônica das 9 estrelas era sua única opção. Depois de xingar por um tempo, ele não teve escolha a não ser aceitar seu destino. Oh, espere, meu sangue mudou de cor. Tem um pouco de ouro nisso agora. Long Shen parou de repente. Quando ele examinou seu corpo interior, viu que manchas de ouro apareceram em seu sangue, parecendo areia dourada. Esta Nine Star Hegemon Body Art é realmente estranha. É melhor continuar caçando. Amaldiçoando e amaldiçoando, Long Shen mais uma vez começou a explorar. Mas quando ele matou outra besta mágica de 3º nível e começou a absorver seu sangue de essência, ele descobriu que a energia daquele sangue de essência quase não teve efeito sobre ele. O que está acontecendo?
Depois de absorver essa energia, tudo o que aconteceu foi que a areia dourada dentro de seu sangue aumentou ligeiramente. O efeito foi muito baixo, quase imperceptível. Droga, droga, desta vez estou ferrado. Talvez para avançar eu precise de sangue de essência de besta mágica de 4ª categoria. O coração de Long Shen ficou frio. De acordo com o aumento normal na dificuldade da Nine Star Hegemon Body Art, sua hipótese provavelmente estava correta. Bestas mágicas abaixo do 3º nível provavelmente eram quase inúteis para ele agora. No mínimo, ele precisaria matar bestas mágicas de 3º escalão. Mas provavelmente apenas o sangue da essência da besta mágica de 4ª categoria realmente permitiria que sua base de cultivo crescesse explosivamente novamente. Mas bestas mágicas de 4ª categoria. Long Shen só pôde rir disso. Ele não queria se tornar um lanche para uma besta mágica. Ok, tanto faz. Já estou ausente há um mês. É hora de voltar. Embora eu não tenha invadido o reino da transformação do tendão, com meu poder atual, deve ser o suficiente para lidar com eles. Long Shen ficou no topo de uma pedra alta e olhou para o sul. Essa era a direção do mosteiro. Era hora de voltar para casa.